Você está preparado para explorar 5 lendas urbanas assustadoras de diferentes partes do mundo? Então se prepare, pois vamos conhecer histórias que vão gelar sua espinha. Cada lenda é única e cheia de mistérios. Vamos começar. Em séculos de histórias sobre mulheres que sofreram tragédias e buscam vingança, surgiu uma lenda. Cada região do México tem uma versão. Algumas dizem que ela é uma mãe traída, outras que foi assassinada pelo marido. Motoristas noturnos relatam ver a figura vestida de branco, às vezes na beira da estrada ou atravessando-a e desaparecendo de repente. Há registros de acidentes em estradas atribuídos à aparição da mulher de branco, o que alimenta ainda mais o mito. No México, a mulher de branco assombra estradas desertas. Alguns dizem que ela busca vingança, outros que lamenta tragédias do passado. Relatos descrevem uma figura pálida e silenciosa, surgindo do nada, desaparecendo antes que alguém consiga ajudá-la. Seu mistério permanece, com histórias de motoristas aterrorizados que juram ter ouvido gritos ou passos atrás do carro. A Kuchisake-onna, ou Mulher da Boca Cortada, é uma das lendas urbanas mais assustadoras do Japão. Sua história tem raízes em antigas tradições de vingança e punição e começou a se popularizar no país durante as décadas de 1970 e 1980. Embora relatos de mulheres mutiladas existam muito antes, ligados a histórias de traição, adultério e vingança. Disse que ela era uma mulher extremamente vaidosa, casada ou prometida a um homem poderoso, que, em um acesso de ciúmes ou raiva, a atacou, cortando sua boca de orelha a orelha. Alguns relatos sugerem que o ataque aconteceu porque ela não correspondia às expectativas do marido, ou por ter sido traída, e a violência resultou em sua morte ou transformação em espírito vingativo. Outros contam que ela mesma teria cometido um ato horrível e agora retorna como uma manifestação do mal ou de seu sofrimento. Desde então, sua alma teria permanecido presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, vagando pelas ruas desertas. Ela é descrita usando uma máscara cirúrgica, algo comum no Japão, para esconder seu sorriso mutilado. Quando encontra uma pessoa, geralmente à noite, se aproxima lentamente e pergunta: "Você me acha bonita?" Se a resposta for negativa ou hesitante, a lenda diz que ela se enfurece, podendo atacar com violência extrema ou desaparecer, reaparecendo para assombrar a vítima de maneira implacável. Alguns detalhes aterrorizantes incluem a sua rapidez sobrenatural e a habilidade de aparecer em diferentes locais quase instantaneamente, deixando as vítimas em completo desespero. Dizem também que certos métodos poderiam enganá-la, responder de forma neutra ou tentar distraí-la. Mas ninguém sabe ao certo se isso funciona. E o medo da Kuchisake-onna tornou-se tão grande que crianças e adolescentes japoneses evitavam ruas desertas sozinhos durante muito tempo. Curiosamente, a lenda também serviu como um alerta social. Histórias de vingança e punição, propagadas oralmente, reforçavam normas de comportamento e cuidados com estradas e áreas perigosas. E mesmo hoje, décadas depois, surgem relatos de pessoas que juram ter visto a Kuchisake-onna, com seu olhar vazio, máscara cobrindo a mutilação e aquela pergunta aterrorizante, que permanece gravada na memória daqueles que cruzam seu caminho. É uma lenda que combina terror, moralidade e mistério, tornando-se um ícone do folclore japonês contemporâneo. No México existe uma das lendas mais trágicas e aterrorizantes: La Llorona, a mulher que chora. Conta-se que há muitos anos, uma mulher chamada Maria se apaixonou profundamente por um homem com quem teve filhos. Mas depois de algum tempo, ele a abandonou. E tomada pela dor e pelo ódio, Maria cometeu o ato impensável. Afogou seus próprios filhos em um rio. Quando percebeu o que havia feito, o arrependimento foi tão grande que ela acabou morrendo ou desaparecendo misteriosamente, condenada a vagar para sempre em busca de seus filhos. Desde então, dizem que seu espírito assombra rios, lagos e ruas desertas à noite, sempre chorando e gritando: "Ai, misijos! Ai, meus filhos!" A lenda afirma que La Llorona aparece vestida de branco, com um cabelo longo e desgrenhado, molhado ou colado ao rosto, e olhos cheios de tristeza e raiva.
Ela persegue aqueles que cruzam seu caminho, especialmente crianças ou pessoas distraídas. E alguns acreditam que ouvir seu choro à noite é um presságio de morte ou desgraça. Histórias contam que não há como escapar dela facilmente. Se a ouvir, é preciso recuar lentamente, não responder ou, em algumas versões, repetir palavras de cuidado para não despertar sua ira. La Llorona se tornou um símbolo de tragédia, arrependimento e terror nas culturas mexicanas e latino-americanas, sendo contada de geração em geração. Até hoje, turistas e moradores relatam ter ouvido seu choro nas margens de rios ou lagos, especialmente à noite, mantendo viva a lenda da mulher que chora. Nas profundezas das florestas frias do leste europeu, existe uma presença que assombra gerações há séculos. Seu nome é Baba Yaga, uma bruxa antiga, tão velha quanto a própria terra, temida por viajantes, crianças e até guerreiros. Conta-se que Baba Yaga vive em uma cabana viva, apoiada sobre duas pernas de galinha, que se move sozinha pelos bosques densos. A cabana gira quando quer, muda de lugar durante a noite e, às vezes, aparece em clareiras onde ninguém lembra tê-la visto antes. Baba Yaga tem aparência deformada, pele enrugada como couro velho, nariz tão comprido que quase toca o queixo, dentes afiados como os de um animal selvagem e olhos brilhantes que cortam a escuridão como lâminas. Ela não anda, voa. Em vez de vassoura, ela se desloca dentro de um enorme pilão, empurrando o chão com um bastão e usando uma vassoura para apagar seus rastros enquanto atravessa a floresta. Mas o mais assustador não é sua aparência, é sua imprevisibilidade. Baba Yaga não é simplesmente má, nem simplesmente boa. Ela é o caos da floresta. Às vezes ajuda viajantes perdidos, oferecendo sabedoria ou magia. Em outras, devora quem ousa se aproximar de sua cabana sem permissão. Ela coloca testes, enigmas e desafios perigosos. Quem falha, raramente volta. Dizem que Baba Yaga é a própria guardiã do limite entre o mundo humano e o sobrenatural. Sua cabana é um portal, e quem entra sem ser convidado pode acabar preso para sempre. Caçadores juram ouvir seu voar durante tempestades, e aldeões dizem ver sua cabana caminhando silenciosamente entre as árvores ao anoitecer. Até hoje, a lenda permanece viva. Em contos, filmes e relatos, Baba Yaga continua sendo o símbolo do medo primordial da floresta. Uma entidade tão antiga quanto as sombras, e que nunca dorme. Nas montanhas mais antigas da Península Ibérica, existe uma lenda que quase ninguém ousa repetir. A lenda da Sibila da Montanha. A Sibila era, segundo antigas histórias, uma mulher que possuía conhecimento proibido. Ela vivia sozinha em cavernas escondidas entre rochedos, e muitos acreditavam que ela tinha o poder de prever o futuro. Não um futuro comum, mas destinos sombrios, mortes anunciadas e tragédias inevitáveis. Dizem que sua aparência não era humana. Tinha pele muito pálida, como se nunca tivesse visto o sol, cabelos longos e escuros que caíam sobre o rosto, e olhos tão profundos que pareciam enxergar através da alma. A Sibila falava com uma voz calma e lenta, mas cada palavra carregava peso, como se viesse de outro mundo. Pessoas desesperadas subiam a montanha para pedir respostas, mas quase ninguém voltava igual. Quem recebia uma profecia da Sibila sentia como se sua vida tivesse mudado, para melhor ou pior. Muitos dizem que ela não apenas previa o futuro, mas o moldava. Em noites de tempestade, moradores das aldeias afirmavam ouvir um canto triste vindo das montanhas, como se a Sibila lamentasse destinos humanos que ela mesma havia escrito. Outros relatavam ver sombra feminina caminhando entre penhascos onde nenhum ser humano conseguiria pisar. A lenda diz que a Sibila continua lá até hoje, esperando por quem precisa de respostas. Mas a pergunta é: você realmente quer saber o futuro quando ele é tão sombrio? Essas foram apenas algumas das lendas mais misteriosas e sombrias espalhadas pelo mundo. Histórias que atravessam séculos e continuam vivas, porque despertam aquilo que mais tememos:
o desconhecido, de espíritos vingativos à beira de rios, bruxas antigas escondidas em florestas, até entidades que observam das montanhas. Cada cultura guarda seu próprio terror, e o mais assustador é que, por trás de cada mito, sempre existe um vestígio de verdade. Um relato antigo, um desaparecimento sem explicação, uma sombra vista por alguém que jura que não estava sozinho. Se você chegou até aqui, me diga, qual dessas lendas mais mexeu com você? E você conhece alguma outra história que deveria aparecer no próximo vídeo? Deixe seu comentário. E lembre-se, algumas lendas só permanecem adormecidas, até que alguém fale o nome delas outra vez. A gente se vê no próximo vídeo. Se você tiver coragem,